dia! Como é bom chegar até você, chegar até a sua casa com esse momento tão especial e tão esperado, né? Em todo o Brasil, em todo o mundo, que é o programa Sorrindo para a Vida. Porque muita gente quer começar o dia assim, já com Deus, com a palavra de Deus. E é essa palavra que dá mesmo a direção, que dá o rumo para a nossa vida. É uma alegria poder estar aqui com você. Eu sou Patrícia Mendes, missionária da Canção Nova. Trabalho na Rádio Canção Nova, estou lá diariamente, não é? Levando a evangelização, porque a Rádio do Senhor tem essa missão. Mas hoje aqui com você, agradecendo ao Senhor por esse dia lindo que está aqui em Cachoeira Paulista, dá para você ver aqui atrás, não é? Um sol lindo, mas muito frio, gente. Hoje 6 graus aqui pela manhã em Cachoeira Paulista, mas o nosso coração está aquecido pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus. E é esse amor também que nós desejamos que chegue até você, pela tela da TV, pelas ondas da Rádio Canção Nova, que esse amor aqueça o seu coração, que esse amor de Deus também possa curar o seu coração das dores, das feridas que você pode estar trazendo, de alguma situação difícil que você possa estar passando. Que bom que você está aí ligadinho conosco. E graças a Deus, aqui na Canção Nova, ninguém é bom sozinho, sempre estamos aqui juntos, né, com os irmãos, para levar até você a boa nova, para levar até você a palavra de Deus. Já quero acolher quem está aqui do meu lado direito, que vai estar cantando, tocando, a nossa querida Crica. Bom dia, seja bem-vinda. Amém, bom dia, Patrícia, muito bom te encontrar aqui. Bom dia, povo de Deus, bom dia toda a bancada, e Deus vai fazer uma obra nova no nosso coração hoje, né? Amém, tomemos posse, obra nova. Querido Sapo, bem-vindo, bom dia. Bom dia, agora eu saí de Lorena, estava 4 graus, hein? 4 graus, né? 4 graus de Lorena, bem geladinho hoje, mas legal, é isso aí. E hoje nós temos também um especial de campanha, não vamos esquecer, depois do dia todo lá no Rincão, para você ajudar a Canção Nova, para a gente fechar os 103% desse Sapo mês. estará lá presente? Estarei presente. Ai, que bom, eu também estarei lá, né? Família Canção Nova, estaremos todos juntos, graças a Deus. Quero acolher ele também, que trará a palavra de Deus para nós hoje. E é uma alegria sempre tê-lo aqui no Sorrindo para a Vida. Márcio. Bom dia. Tudo bem, Patrícia? Tudo ótimo, e você? Coisa boa, graças a Deus, bem. Curtindo esse friozinho, que tá uma delícia. Gente, quando o Sapo falou que ao sair de Lorena estava 4 graus, ele não tá brincando não, viu? É 4 graus mesmo. Aqui em Cachoeira Paulista, 6 graus hoje mais cedinho. Agora estamos por volta de uns 8 graus, então hoje Olha, a hora que eu estava vindo para cá, 7 graus. 7 graus, tá vendo? Então, o friozinho tá de verdade aqui, mas tá uma delícia. A Rosa ainda falava, a gente vinha juntos, né? A minha esposa, e ela falava assim, esses dias de inverno são tão bonitos, né? Esses dias frios, eles são lindíssimos. Tá um sol lá fora, tá uma beleza, né? Mas tá frio. Que bom estar com você aqui nesta manhã. Já quero te colocar a par da palavra de Deus, que vem para nos iluminar, para aquecer nosso coração, né? Ouvindo aqui a Patrícia falando do amor de Deus, eu pensava, como esse Deus é maravilhoso. Ele é o sol dos nossos dias, Ele é a razão do nosso viver, não só porque Ele nos criou, mas é para Ele que nós caminhamos. Nosso coração anseia por Deus, mesmo quando a gente não sabe dar nome a isso, sabe? As nossas aspirações mais profundas, essa sede de amor que nós temos, essa busca de uma companhia perene, sabe? A fome que a gente tem pelo bem, tudo isso nos aponta na direção de Deus. Tudo isso nos leva ao amor de Deus. E nós sofremos muito quando a gente resiste a essa direção. É fazer força contra a nossa natureza, né? Porque nós fomos criados por Deus para amar e para sermos amados. Então, que hoje nós possamos viver plenamente essa experiência, né? Que o Senhor venha amparar a nossa fraqueza, nos dá sabedoria e coragem para poder viver bem o dia de hoje. E olha, a palavra está em Lucas, capítulo 19, versículos do 1 ao 10. Se quiser, já separem na sua Bíblia. Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos do 1 ao 10. A palavra de Deus para nós. Ai, já nós vamos beber, né, dessa
fonte pura de Deus para nós, mas quero acolher também minha querida irmã, Valdenha, que já está aqui acolhendo você que está aí do outro lado pelas redes sociais, né, Val? Bom dia! Bom dia, Patrícia, bem-vinda ao Sorrindo pra Vida. Bom dia, Márcio. Bom dia, Valdênia. Bom dia para Crica, eu tô bem, Márcio, graças a Deus, Sapo. E bom dia para todo mundo que reza com a gente. Ânimo, minha gente, coragem, que quando a gente está com esse friozinho, a gente vai mais devagar, na verdade. Vai pensando só no moletom, no edredom, no cafezinho, Patrícia, por gentileza. Hoje o cafezinho cumpre uma dupla função. Não é verdade? Então, além desse acolhimento que o café proporciona, além desse aconchego, da partilha, da conversa que envolve, mas também para dar aquela aquecida boa, não é? E aí você já vai me contando como é que está na tua cidade, no dia de hoje, quem está nos acompanhando. Muitíssimo obrigada. Olha, espero que dessa vez eu tenha alcançado Não, a meta. acertou. Acertei. É a margem, mais ou menos, né? Não, obrigado. E bom dia para todo mundo que agora também está tomando ou seu cafezinho, ou tomando seu chimarrão, ou quem sabe do outro lado do mundo acompanhando a Canção Nova. Val, eu já estou jantando lá na Europa, estou me preparando para o almoço. Então, se você nos acompanha ao vivo, já vá dizendo como é que você nos acompanha, em que horário, de que forma. Estou esperando por você, aguardo a sua participação, porque você faz parte dessa bancada. A bancada ela é estendida também até você, até a sua casa. Muito, muito bem-vindo. Abraço pessoal da Rádio Canção Nova, porque eu recebi um recadinho aqui que eu fiquei encantada. Uma pessoa disse assim: oi Val, bom dia. Eu acompanho o Sorrindo pra Vida há 13 anos. Ontem nós estávamos, né, Márcio? Sim. Falando com as pessoas. Inclusive, Márcio, sabia que eu me lembrei? Lembrei, falando com toda a bancada, que o aniversário, o Sapo deve me ajudar a lembrar. O aniversário do programa Sorrindo pra Vida é no mês de julho. Então, é de fato em julho que nós completamos. Agora, quantos anos será que a gente está fazendo de programa? Quem é que pode socorrer, gente? De quantos anos nós temos eu acho de que programa? Uns 25, 26 anos. Não deve ser. Eu acho. Eu estou jogando para 26 também, viu, Márcio? Eu já estou a 22 aqui. Então, se o Sapo está a 22, pode ser que seja 25, 26. Quem pode dar informação um pouco mais precisa já vai avisando aqui. Mas uma querida telespectadora, Patrícia, e ouvinte, ela disse assim: Val, eu acompanho o programa desde 2013, graças a Deus eu estou com vocês. Mas, ela disse aqui, foi acompanhando o Sorrindo pra Vida e acompanhando a Rádio Canção Nova. Tem um carinho especial por você, Valde, quando você apresentava o Conexão Canção Nova na Rádio Canção Nova, foi ali o início da minha conversão. Desde então, em 2013, eu sigo com vocês. Então, minha querida, um abraço, Deus abençoe. Abraço a todos da Rede Canção Nova de Rádio que acompanham conosco, porque a Patrícia continua na rádio. Eu não totalmente, mas a rádio não sai da gente, né, minha gente? Então, estou sempre ali também e sempre está no coração. Então, obrigada a todos os ouvintes que participam conosco. Você pode e deve seguir participando conosco e continue, então, dizendo há quanto tempo você acompanha o Sorrindo pra Vida? O que Deus fez na sua vida desde então? Por exemplo, já vou trazer outras participações aqui, mas olha, ela veio por e-mail. Sabe qual é o nosso e-mail? sorrindopravida@cançãonova.com. sorrindopravida@cançãonova.com. Pode participar. A Maria Zélia, Patrícia, ela diz assim: bom dia, Val e todos da bancada do Sorrindo pra Vida. Em 2013, em leito do Biocor, enquanto recuperava de uma cirurgia cardíaca, fiquei conhecendo o Sorrindo pra Vida, gente, no hospital. Em 2013. As palavras do programa me transmitiam tanta paz, uma serenidade, e eu continuo conectada com vocês. São 12 anos com vocês e a partir daí tive a oportunidade de participar do PHN, já fui à Canção Nova e foram muitas e muitas bênçãos e ainda são na minha vida. Eu sou de Pirapora, Minas Gerais, e ela disse o quê, minha gente? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Obrigada a tanta gente que acompanha a Canção Nova e ensina as pessoas a rezarem, a acompanharem a Canção Nova no leito do hospital. Numa situação difícil,
no pós-cirúrgico, paradinha ali. Eu vivi essa experiência. Meu irmão, há uns 2 anos e meio, passou por uma cirurgia e no leito do hospital com ele, eu me recordo de ter ali a companhia da Canção Nova também na TV. E que graça! Quando a gente não tem força para verbalizar a nossa oração, tem irmãos aqui para sorrir com a gente, para rezar com a gente. Muitíssimo obrigada. Eu mencionei a amiga da Rádio Canção Nova, que me acompanha ali desde o Conexão Canção Nova, e não falei o nome dela, é a Cássia. Um beijo, viu, Cássia? Deus abençoe. Esses são alguns que participaram conosco através do e-mail. Qual é? sorrindopravida@cançãonova.com. Lá no Instagram já tem fotinho para você curtir, compartilhar, viu o joinha da Gilda aqui, ó. E aí você já pode participar com a gente também lá, deixando o seu abraço. Ontem foi ótimo, porque muitas pessoas nos ajudaram a recordar aqui a respeito da programação da Canção Nova e entendendo os motivos pelos quais você ajuda esta obra. Inclusive, falando a respeito desta espiritualidade, desta forma de rezar através da medalha das 2 cruzes, tanto segunda quanto ontem a gente falava sobre isso aqui, então pode continuar. Eu quero trazer, Patrícia, porque o Sapo recordou-se muito bem, Patrícia tem mais recadinho, mas hoje é especial do projeto Time Almas. Então você não pode ficar de fora. Celso, meu amigo, olha aqui, mostra para mim, por gentileza. Ela colocou entregar para a Valdênia as moedinhas para chegar aos 100%. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Deixa eu pegar o nome dela, perdão, Celso, segura aí, hein? É de Brasília, hein, Márcio? Ontem tinha um monte de Brasília aí, viu? Tinha mesmo, viu? Seus parentes vieram tudo ontem. Vieram todo mundo aí, faltou ninguém. E ela deixou aqui, gente, com um bilhete, com um carinho, muitíssimo obrigada. É assim mesmo, cada um fazendo a sua parte. Nossas amigas de Brasília, que foi a Analice e a Helena Vidal, deixaram então essas moedas. Patrícia, terminando o programa, já deixo ali no Clube da Evangelização. Mais uma vez, obrigada pela confiança de deixar os meus cuidados. Vou entregar direitinho ali. Inclusive, na verdade, esse aqui foi o efeito reverso. Deixaram no clube e falaram, entrega para a Valdênia. Isso mesmo. Falei, então eu vou mostrar no programa e devolvo no clube. Muitíssimo obrigada. Mas aqui foi a Maria Neuza da Silva Salles. Eu repito a importância de quando vocês deixam comigo o valor financeiro, o valor da doação e o nome completo. Porque daí, se você é sócio, eu deixo lá no seu nome. Olha só que bacana. Não está como doação não identificada. Já está no nome da Maria. Maria deixou uma doação, meus irmãos, no valor de R$150. Então, muitíssimo obrigada por nos ajudar nessa missão de evangelizar. E ela é da nossa família, viu, Márcio? Porque ela diz assim, olha, minha filha... Vou tirar aqui, que eu grampeei bem em cima. Ela diz, estou aproveitando a viagem da minha filha para a Canção Nova e eu não tinha como ficar sem falar o quanto eu amo vocês. Amo todos da bancada do Sorrindo para a Vida. O Márcio tem me ensinado muito com as palavras de Deus, palavras lindas. E as palestras que eu escuto me ensinam e aquecem o meu coração. Me dão a certeza de que hoje devo minha vida aos ensinamentos desses grandes homens e mulheres da Canção Nova. Sempre os acompanho em casa, como se eu estivesse aí. Tem gente que senta na bancada e toma café com a gente, né? Ela falou, é claro, depois de tanta graça que eu recebi, eu vou dizer, porque sou sócia. O quê? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Com toda essa declaração, não tem como não ser da família. Não é verdade? A Maria Neuza. Obrigada, Maria Neuza. Deus lhe pague. É tanta declaração de amor que a gente recebe, né, gente, diariamente. Eu fico assim constrangida também lá na Rádio Canção Nova, todos os dias, não é? As pessoas dizendo o quanto que a Canção Nova é importante. Quanto que essa obra que é de Deus é importante na sua vida. E nós louvamos a Deus, porque a Canção Nova existe para você. Em primeiro lugar, né, glória a Deus por tudo que foi o Monsenhor Jonas Abib, não é? Através do sim dele. Como foi tão importante o sim de Nossa Senhora para vir a salvação no mundo, o sim também daqueles que são escolhidos por Deus. E Padre Jonas, ele pagou um alto preço, mas ele deu o seu sim a Deus e olha só o resultado. A Canção Nova realmente é uma obra de Deus, admirável aos nossos olhos. Você que está acompanhando hoje, talvez pela primeira vez, alguém que ligou a TV perto de você, ou o rádio aí, você está acompanhando, talvez você não saiba que a Canção Nova existe há mais de 40 anos, evangelizando, sem propagandas
comerciais. Isto é ou não é um milagre? Manter uma TV, uma rede de rádio, não é? Evangelização pela internet, tudo isso com a ajuda das pessoas que são tocadas por Deus através dessa obra. Isso é admirável aos nossos olhos. E hoje é quarta-feira, dia da Divina Providência. Padre Jonas sempre nos recordou, não é, que na quarta-feira, de maneira especial, nós devemos recordar esse atributo de Deus. Deus que cuida de nós nos detalhes. Deus cuida de você, mesmo que você não esteja percebendo hoje. Ontem uma ouvinte dizia na rádio: eu não estou ouvindo Deus falar comigo. Parece que Ele se esqueceu de mim. Não, Deus não esquece de nós. Muitas vezes a gente passa por desertos, por situações dolorosas, mas Deus está conosco. E é justamente nessas situações que Deus está conosco. Deus está com você. Como aquela história das pegadas na areia, né? Sempre tinha lá as suas pegadas e as pegadas do Senhor. E de repente você olha para trás, num trecho só tinha uma pegada. E você então reclama com o Senhor, dizendo: mas Senhor, no momento em que eu mais precisei, o momento mais difícil, só tinha a minha pegada. E Ele diz: não, aquelas pegadas eram minhas, porque naquele momento eu estava te carregando no colo. E é justamente isso, meu irmão, minha irmã. Talvez você não sinta hoje a presença de Deus, você não consiga ouvir Deus, mas Ele está carregando você nos braços. Que você possa mesmo reconhecer que Deus está falando com você hoje através dessa obra que é dEle. Porque Deus fala pela palavra, já Ele vai falar aqui para nós, mas Ele fala pelos irmãos, as pessoas que estão ao nosso redor. Ele fala através das situações na nossa vida, não é mesmo, Márcio? Precisamos estar atentos. Atentos, porque o Senhor nos fala de muitas maneiras. Nos fatos, nos acontecimentos que se achegam a nós. Às vezes, numa frase que você ouve, que para muitas pessoas é uma frase solta. Mas naquela hora o Espírito Santo acende uma luz dentro de você, para você perceber que Deus está falando com você por meio daquela frase. Às vezes é alguém que chega e que te dá um bom conselho, e é um conselho exato para o que você está vivendo, e a pessoa nem sabe os detalhes do que você está passando. E por vezes, enquanto você reza, ali na oração, o Senhor te ilumina, e você acha que teve uma boa ideia, mas na verdade é o Espírito Santo que colocou aquela clareza dentro de você, a resposta de Deus, não é? Então, de uma maneira ou de outra, o Senhor sempre fala conosco. E até o seu silêncio é resposta para nós, viu? Porque às vezes a gente diz: Deus não fala comigo, porque nós não ouvimos aquilo que nós queremos escutar. Mas o Senhor não responde o que a gente quer escutar, Ele responde o que a gente precisa escutar. E muitas vezes nós vamos ter que entender e aceitar que não também é resposta, não é? É uma resposta. Senhor, isso? Não, não é? Senhor, isso, e por vezes Deus vai silenciar, porque Ele nos deu meios para a gente também encontrar os caminhos, sabe? E tem horas que a gente que precisa abrir os olhos, precisa ser mais esperto, precisa tomar iniciativa, não é? Então, o Senhor está com você, né? Vamos estar com o coração aberto, sintonizado para acolher o que Ele tiver para nos dizer. Isso mesmo. E hoje, olha, reta final também do projeto Dai-me Almas, né, família? A gente precisa falar com você que nós estamos com o kit Dai-me Almas. Então, até amanhã, né, 31 de julho, com desconto especial. Você também pode concretamente hoje ser canal da providência para a Canção Nova, adquirindo esses produtos de evangelização. Você pode levar para a sua casa esses materiais que evangelizam. Esses materiais que de alguma forma vão tocar os corações, não é? Então aí, ó, já está na sua tela, não é? Kit Dai-me Almas, para você poder evangelizar com toda a família Canção Nova. Você pode presentear. Que é melhor do que ganhar um presente que vai trazer a presença de Deus para você, não é? Para a sua casa, para a sua família. Então, presenteie as pessoas que você ama, né? Presenteie até mesmo aquelas pessoas que são difíceis para você, quem sabe, né? Para você aí curar os corações feridos, aquilo que Deus inspirar o seu coração. Hoje, então, nós contamos com a sua ajuda, porque nós precisamos de você concretamente.
concretamente. Talvez você já ajudou nesse mês. Muito obrigada por sua ajuda. Mas você pode fazer um algo a mais? Você pode adquirir algum produto de evangelização da Canção Nova hoje? Pelo menos um produto, não é? Então, hoje também a gente tem disponível para você a coleção Outono e Inverno. Eu estou aqui com uma blusa, né, que é o casaco de frio. Aproveita o friozinho, né? Aproveita o friozinho, não é verdade? Foi por você, não é? Olha que mensagem você vai levar, né? Na rua, no trabalho, onde você passar, não é? Para quem acompanha pela rádio, a camiseta o moletom, né? É um moletom. Que a Patrícia está usando, ele tem uma haste na vertical, que é a haste da cruz, e a haste que seria a horizontal, ela foi substituída justamente por essa frase, foi por você. Para dizer que nosso Senhor deu a vida por você, e nós não podemos esquecer isso, e não podemos esquecer como nós devemos levar essa boa notícia a tantas pessoas. Então você se aquece no inverno, mas você também evangeliza. E fica muito bonita, viu? Porque ficou um charme esse moletom. E eu ouvi aqui a Patrícia falando, meus queridos, é a mais pura verdade. A Canção Nova se mantém com seu sistema de comunicação no ar, de dia para dia, por meio de um verdadeiro milagre. Ainda hoje, quando algumas pessoas tomam conhecimento, porque nem todo mundo conhece Canção Nova não, viu, gente? Tem muita gente que precisa conhecer. Verdade. Quando a pessoa toma conhecimento de como é que essa obra se mantém no ar, ela tem dificuldade de acreditar. Não é? Hoje, depois de tantos anos no ar, a pessoa se convence com mais facilidade, mas de início, dizer para alguém do meio da área de comunicação em massa, que esta obra se mantinha através da doação de pessoas que não estavam obrigadas a ajudar de mês para mês, isso era uma coisa considerada impossível, era um escândalo, né? Eu me lembro que quando nós fomos para Portugal, a gente contava para as pessoas lá, né, muitos da área da comunicação, e eles diziam, não, isso aí só funciona no Brasil, aqui isso não funciona não. Um grupo manter um sistema de comunicação no ar, só com a doação das pessoas, não, isso não é possível. Se acontece, acontece só no Brasil. Mas mesmo no Brasil, entende? Ninguém acreditava. Porque a Canção Nova é um milagre. Porque nós estamos no ar todos os dias, por pura graça de Deus. Vou te dar um exemplo. Se todo mundo que ajuda a Canção Nova, da noite para o dia, decidisse que não ia ajudar mais, e é livre para fazer isso, não teria como a Canção Nova permanecer no ar, meus queridos. Não teria, não tem reserva financeira, não tem conta bancária para poder dar suporte numa situação assim diferente, particular, mas vocês não têm em caixa uns 2 ou 3 meses de projeto da M Almas, não é, para poder manter, dar suporte a vocês diante de um imprevisto. Não tem, meu querido, não tem, sabe? Isso seria, quem nos dera ter à disposição aí 60 milhões de reais, porque a campanha é em torno disso, 20 milhões mais ou menos, um pouco mais a cada mês. Quem nos dera ter esse valor, porque nós íamos fazer muito mais coisa, não é, pela evangelização. Todos os meses entra o necessário. E às vezes um pouquinho a mais que entra, a Canção Nova transforma em mais evangelização. E sabe como Deus tem mantido essa obra no ar? Através de pessoas que, como eu, como a Patrícia, como cada um de nós, e também como você, foram tocadas, entenderam que nós não podemos abrir mão de evangelizar. Do nosso jeito, uns pregando, outros rezando, uns trabalhando e ajudando materialmente, mas todos nós comprometidos nesta obra de evangelização, porque um dia, quando nós estivermos diante de Deus, haverá pessoas que chegarão para nós e dirão, eu estou aqui, eu fui salvo por uma palavra que eu escutei, através daquele programa, através daquela missa, que foi transmitida pela Canção Nova, e eu quero agradecer, porque isso foi possível, porque você ajudou, porque você anunciou, porque você rezou por esta obra, porque você divulgou a Canção Nova. Quando você divulga esse canal, e alguém assistindo, tem um encontro pessoal com Deus,
Não diga que foi a Canção Nova só que evangelizou. Você evangelizou essa pessoa. Porque sem você ela não teria conhecido. Então você entendeu que nós somos uma grande equipe e que você faz parte dela? E nesse dia de hoje quero dizer para a equipe de cá, junto com a equipe daí, que nós precisamos ajudar. Como você pode ajudar a Canção Nova nesse dia de hoje? Tá certo? Essa é uma pergunta que você é quem vai responder. Mas a gente coloca aqui para você o canal para você ajudar, que é o Pix, pix.doação@cançãonova.com. Toma nota aí, dá um print na tela, fotografa a sua televisão, pix.doação@cançãonova.com. Deixa salvo para ficar fácil. Você que já está acostumado com o Pix, você pode até programar, sabia? A sua doação recorrente naquele dia que você determinou, com o valor que você determinou, para poder não esquecer, e aí essa ajuda vai se tornando constante. pix.doação@cançãonova.com. Mas a gente vai falando mais durante o programa, não é? Contudo, se você já quiser dar uma olhadinha, Márcio, eu quero ajudar, mas não é pelo Pix, quero ajudar de uma outra maneira. Entra lá em clube.cançãonova.com, porque ali mostra o passo a passo para você ajudar, ou por meio de cartão de crédito, ou imprimindo seu boleto bancário, mesmo que você não seja sócio, não tem problema. Estão todas as contas da Canção Nova à sua disposição nos vários bancos, porque aí você encontra a do seu banco, que fica mais fácil, não é? Você vai escolher o meio, mas o importante é que você escolha. E um dos meios, foi muito bem falado aqui, é quando você também adquire algum material de evangelização. Em vez do dinheiro entrar para poder enriquecer uma pessoa, um particular, ir para o bolso de alguém, entre direto no projeto da M-Almas e ajuda a manter a Canção Nova no ar. Então, por isso, dá uma olhadinha também. loja.cançãonova.com. E olha só, você, família Canção Nova, né? Você é sócio. É porque o Padre Jonas te chamava a ser sócio dele, não é? Na missão do quê? De evangelizar, salvar almas para Deus. E só lembrando, viu, que até amanhã, nas compras acima de R$ 59,00, para você que é sócio, o frete é grátis. Então, você que é sócio, olha só, adquirindo produtos aí acima de R$ 59,00, frete grátis. E nas compras acima de R$ 99,00 para você que não é sócio, tá bom? Frete grátis para todo o Brasil. Não perde tempo. Já visita o nosso site, loja.cançãonova.com, e desde já, muito obrigada, Deus abençoe você. Val, chegou já testemunha aí pra gente? Claro que já, não para. Gente, quero agradecer a todo mundo que está aqui juntinho conosco, inclusive da Irlanda. A Adriana Araújo, ela disse assim, bom dia, Val, aqui na Irlanda eu já estou preparando o almoço, mas estou ligadinha, acompanhando ao vivo, Deus abençoe. Adriana, um abraço para você, muito obrigada. Eu li rapidamente aqui no Instagram, e aí vi assim, na capital eu li paraense, tá 2 graus. Eu falei, Jesus voltou. Aí começou pelo Pará. Mas não, é paranaense, não paraense. Se tivesse 12 graus no Pará, falei, Jesus voltou. por aí. Jesus está voltando mesmo. Mas eu quero agradecer, foi também a Adriana, mas aí a Adriana Fagundes dizendo, olha, bom dia a todos meus amigos, aqui na capital paranaense está 2 graus, muito gelado. 2 graus? 2, Márcio, imagina a sensação térmica, né? Então vá participando aqui no Instagram, @Sorrindo pra Vida CN, traga o testemunho, mas para mim é testemunho como a Lisete Gonçalves, do sítio Gruta de Chuva. Você vai no sítio Gruta de Chuva todo dia, Márcio Mendes. Olha lá. Na casa da Lisete. Aqui, gente, é uma bolsinha, uma necessaire. Vou virar aqui, ó, pra vocês verem, tá? Tem o zíper. Tá recheada, tá toda embalada de doação, moedinhas para ajudar o projeto da M-Almas, para mais uma vez dizer que cada um ajuda com o que pode. Celso, foca aqui nessa imagem de Nossa Senhora Aparecida, por favor. E aí eu já encerro as participações de doação, vou mostrar essa caixa também. Olha que linda essa Nossa Senhora, essa é minha, tá? Vocês nem... Olhando muito, não, já estou avisando que eu ganhei, viu, Márcio? Não, já vai querer. Mas olha a caixa decorada que foi a nossa amiga Marcida. Acho que é isso, hein? Me ajuda, Márcio. Aqui é a cidade dela. Ela fez com todo amor e carinho, me entregou. Gente, isso aqui é só a capa da caixa, tá?
Dentro da caixa, a caixa enorme, não consigo erguê-la aqui, ela fez vários materiais de decoração, roupinha para boneca também, Patrícia. A Esther vai gostar. A Esther vai amar. Nossa, e tudo isso também ajuda a comunidade Canção Nova e o projeto Dai-me Almas. Vou entregar com todo carinho também no Bazar Canção Nova. A Macida de Igarapava. Obrigada, Márcia. Macida de Igarapava, interior do estado de São Paulo. Querida, um abraço para você. Deus lhe pague. As pessoas vão ajudando com o que pode, com as moedinhas, colocando os dons em ação. Então não fica de fora não, até criança ajuda, pelo amor de Deus, não é? Então se você pode no dia de hoje, aquilo que tiver a seu alcance, tá bom? Sem loucuras, mas aquilo que tiver a seu alcance, que Deus te inspirar, ajude-nos nesta obra de evangelho. Sempre ajuda, né, Val? Então eu vou unir aí as doações que você já recebeu, essa daí da Luzia, depois você pode abrir e mostrar, tá certo? Sim. Mas ela entregou pedindo que fosse trazida aqui no Sorrindo para a Vida, porque é a maneira dela manifestar o amor que ela tem. Quem ama ajuda, né? Então, é a maneira dela manifestar o amor que ela tem. Não sei quanto é que está, mas está ali dentro, grampeadinho, a doação que a Luzia enviou para nós. Ela é da Bahia, então muitíssimo obrigada. E no final, eu vou ler depois no finalzinho do programa, mas ela dizendo assim, acompanho vocês, a Canção Nova mudou a minha vida e é por isso que eu ajudo a Canção Nova. E aqui eu trago tantos e tantos em oração. Você que já está mandando pix.doação@cançãonova.com. Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Traga aqui o testemunho da graça de Deus, já abraçando o povo de Minas Gerais. Atenção, Varginha. Esse final de semana tem Kairos para as famílias aí, hein? Estarei no Kairos Famílias Restauradas, na comunidade Obra de Maria. Então, você que é de Varginha e região, já estou aguardando você para a gente viver esse tempo da graça de Deus. Famílias Restauradas, leve a sua família dia 3, domingo, em Varginha, na comunidade Obra de Maria. Testemunho da graça de Deus, porque nosso Senhor segue agindo em nosso meio. E começa dizendo assim, eu gostaria de abraçar a todos da Canção Nova. Fiz uma experiência que para mim foi libertadora. Há anos estava num vazio e na solidão. Nada mais havia sentido para a minha vida. Eu era uma pessoa sisuda, fechada, desanimada. Mas como eu disse, eu era sisudo, fechado e desanimado. É um homem. Deus transformou toda a minha vida, graças à Canção Nova. Comecei a acompanhar o programa e senti um alívio no meu coração. Esse alívio foi se espalhando por toda a minha vida. Sem perceber, me tornei uma pessoa feliz e tenho convicção. Foi Deus pela Canção Nova. Como sócio, também posso dizer o quê? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Louvado seja Deus por esse testemunho. Quem também não viveu, talvez, um momento da vida sisudo, triste, aborrecido, mas que experimentou também a graça de Deus, nós agradecemos. Como sempre, né? O Espírito Santo, ele vai adiantando que vai ser a palavra, porque a palavra fala justamente isso. O que Deus faz na vida de uma pessoa que abre as portas para Ele. Só Deus, gente, só Deus tem o poder de mudar uma vida. Só Deus pode transformar seu coração em você. E você não imagina com que facilidade e quão logo Ele pode fazer isso. Aí que às vezes a gente fala, né, Patrícia, que só Deus, e a gente já põe logo o selo do difícil e do impossível. Mas quando essa é a vontade de Deus, tira esse selo e coloca o selo do possível, do fácil e para o agora. Porque se você quiser, Deus quer. Amém. Se você quiser, ainda antes que esse programa termine, será você que estará dando esse testemunho. Será você dizendo como o Senhor, nesse dia de hoje, visitou você, te chamou a atenção pelo que você ouviu no testemunho, mas transformou a sua vida porque você lhe abriu o coração nesta palavra. Então vamos nos preparar. Deixa eu só trazer um pedido de oração. Por favor. Porque eu penso que ele vai colaborar também, me vem muito forte de partilhar.
Vou sintetizá-lo. Ele diz assim: acordo e durmo como um animal, sem fazer orações, reflexões. Minha mente, dormindo ou acordado, é tomado por pensamentos de uma vida terrena, incluindo muitas preocupações. Eu não consigo orar, pois me vem um sono ou a minha mente se perturba. Estou pedindo oração. Estou em uma profunda depressão. Não consigo trabalhar, cuidar de mim, cuidar da minha casa. Minha casa está há meses desorganizada, bagunçada. Não encontro forças para cuidar dela. Sem dizer a questão do trabalho, da vida financeira, da saúde debilitada pela depressão. Necessito muito que orem por mim, porque por dentro a minha vida precisa ressurgir. Hoje eu acordo com essa disposição de experimentar a graça de Deus. Passei pela Canção Nova dias atrás e quem estava pregando foi o Márcio Mendes, no dia 24 de julho. O assunto abordado tocou meu coração e resolvi acompanhar a programação. Hoje eu tive coragem de pedir então oração para vocês. Tenho muitos pecados que me afastam de Deus, mas hoje eu quero dizer que eu estou de coração aberto. Amém. Por favor, rezem por mim. Amém. Vamos rezar por esse irmão. Rezamos. Nós te pedimos, Senhor, Sim, Jesus. que atenda a oração deste teu filho. Amém. E de tantos que se unem a ele nesse momento, rezando também para si mesmos, porque se encontram em situação parecida. Senhor, nós te pedimos que todos aqueles que estão orando conosco sejam visitados pela tua graça. Visita, Senhor. E que o Senhor expulse da sua vida, da sua casa, do seu ambiente, sobretudo do seu quarto, do seu momento de descanso, toda a opressão espiritual, todo o mal que se aproveitou de situações de pecado, de feridas e preocupações para ali acampar, perturbar o sono, tirar o descanso, minar a paz e, sobretudo, Senhor, atacar o relacionamento dessas pessoas contigo. Nós dizemos amém à oração que ele faz hoje diante de ti. Atende o Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E Deus tem falado muito isso nos últimos tempos, não é? Da questão da ordem, colocar em ordem a nossa vida, como esse testemunho acabou de dizer, né? Que os pecados, que tudo que essa pessoa está vivendo de errado, como consequência também ela não conseguia colocar em ordem a sua casa. Se a gente não consegue colocar em ordem a casa, é porque o nosso interior está em desordem. E uma das primeiras maneiras de você colocar em ordem o seu interior é a confissão, meu irmão, minha irmã. Então, busque o sacramento da reconciliação. Busque o sacerdote, né? Santa Gema diz que o inimigo de Deus, ele tira a nossa vergonha na hora de pecar. Mas na hora de confessar, ele coloca de volta, para a gente não ir lá até o sacerdote e confessar os nossos pecados. Mas hoje, em nome de Jesus, e o mais rápido possível, busque um sacerdote. Né? Organize o interior aí do seu coração. Em outro momento, na passagem do Diário de Santa Faustina, Jesus vai dizer que lá no Tribunal da Misericórdia, que é na confissão, ele tem poder até mesmo de restaurar aquela alma que está em decomposição como um cadáver. E a gente sabe, meus irmãos, que uma alma em decomposição, o mau cheiro que aquela alma exala espiritualmente. E quando a gente caminha com Deus, na graça, a gente caminha exalando o perfume de Deus, que é a santidade. Claro, a gente uma hora cai, mas levanta, vai lá e confessa com o firme propósito de viver a santidade. Então, busca a confissão, um dos meios que Deus também está nos dando hoje. E vai vendo também aí na sua vida, o que você precisa botar em ordem. Talvez hoje você precise ir lá dar uma geral na sua geladeira, não é? Limpar lá, tirar uns alimentos que estão lá, que já passou da hora. Talvez você precise colocar em ordem a sua vida financeira. Não sei, mas Deus vai te dar uma direção hoje e que você esteja atento. E já quero também trazer a frase do dia, porque eu tenho certeza que Deus já vai também dar uma direção para você nesse momento. São Francisco de Sales: quando vedes alguma coisa que se pode fazer com amor,
fazei-o. O que não se pode fazer sem discussões, deixai-o. Quando vedes alguma coisa que se pode fazer com amor, fazei-o. O que não se pode fazer sem discussões, deixai-o. Então, meu irmão, que somente o amor nos conduz, não é? E que no momento que o espírito de confusão quiser criar discussões, silencia, reza. Que eu e você sejamos hoje movidos pelo amor de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, em cada decisão, em cada conversa, que reine o amor, o Espírito Santo de Deus. E vamos também, já nesse momento, preparar o nosso coração. E gostaria apenas de lembrar você que cada um de nós que estamos nessa bancada, um dia fomos atingidos por essa evangelização através da Canção Nova. E hoje Deus também quer atingir o seu coração. Tenho certeza que a Crica um dia foi também alcançada, por essa evangelização, o Sapo, a Val, que eu conheço um pouquinho da história, o Márcio Mendes também, e eu também, todos nós. E Deus também quer alcançar o seu coração. Então, que essa canção agora nos ajude a entrar em comunhão com o Sagrado Coração de Jesus. Peçamos forças pelas mãos de Maria. Reunidos aqui num cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar para nós seu auxílio. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vai encontrando aí na sua Bíblia a passagem que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos do 1 ao 10. Enquanto você acha aí a passagem, faça um convite para você. Lucas 19, do 1 ao 10. Quero convidar você para no finalzinho de outubro irmos juntos numa peregrinação. Essa peregrinação ela será ali no leste da Europa, leste europeu, onde nós vamos visitar lugares lindos, lindos, maravilhosos, tão diferentes desse nosso Brasil, gente, mas tão bonitos. E a experiência da viagem não é só a natureza bela, as cidades, os lugares diferentes, os modos de vida que nós visitamos de outros povos. Não, a beleza também está na maneira como nós fazemos. Com Deus, a nossa peregrinação. Muitas pessoas com as quais nós viajamos, fomos nos tornando verdadeiramente uma família, amigos, porque podemos rezar juntos durante esses dias, conversar, não é? Você conversa, você reza, você ouve a Deus, você faz um verdadeiro retiro espiritual, descansa também, graças a Deus, dá para descansar em meio a essas viagens, mas você também faz uma experiência única, porque cada lugar que nós visitamos, sobretudo os lugares santos, eles trazem alguma coisa de diferente para dentro de nós.
E um dos lugares que nós vamos visitar é o Santuário da Divina Misericórdia. Há promessas de Deus para quem visita este lugar, orando por si mesmos, orando pelas suas famílias, orando por aqueles que amam. São libertações de vícios, são graças difíceis de serem alcançadas que a pessoa alcança. É a conversão dos seus, mas sobretudo é uma experiência que transforma a vida da gente. Foi uma das peregrinações mais fortes que eu fiz na minha vida. Tanto que eu até contei que eu vi um grupo inteiro ser levado ao silêncio diante da força dessa experiência. Eu digo para você, muda a vida da gente. Então, essa peregrinação sairá no dia 21 de outubro e voltará no dia 1º de novembro. Então, são praticamente 11 dias que nós teremos aí de peregrinação, mas que serão maravilhosos, intensos. E uma grande e feliz surpresa que eu tive foram as condições, né? Já que ela está um pouquinho mais próxima, a obra de Maria colocou essa peregrinação, olha, de um jeito que todos aqueles que quiserem têm possibilidade de ir. Então, veja você, entre em contato, dá uma olhadinha, quem sabe nós vamos juntos, hein? Nesses 11 dias será uma alegria ter você conosco. 0 código da operadora 12 3186 2055. 0 código da operadora 12 3186 2055 é o telefone da obra de Maria para você ter mais informações. Lucas 19, versículos do 1 ao 10, diz assim a palavra de Deus. Tendo entrado em Jericó, Jesus estava passando pela cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e muito rico. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixinho. Então ele correu à frente e subiu numa árvore para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na sua casa. Ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos começaram a murmurar, dizendo: foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu pôs-se de pé e disse ao Senhor: Senhor, a metade dos meus bens darei aos pobres. E se prejudiquei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje aconteceu a salvação para esta casa, porque também este é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Zaqueu era chefe, gente. Zaqueu era rico, mas estava perdido. Porque a gente acredita que quem tem uma posição de destaque, quem parece que sabe o que faz, quem tem uma conta recheada, quem dispõe de muitos bens materiais, a gente corre o risco de achar que a pessoa está encontrada na vida. E não é nenhuma nem duas, são várias as vezes em que eu falei disso aqui no Sorrindo para a Vida. Não é para ficar tripudiando em cima da desgraça alheia, não é para poder mostrar algum tipo de satisfação, porque eu não tenho, com o mal que arrebentou sobre alguém. Mas muitas vezes aqui no programa eu disse isso e volto a repetir: se dinheiro desse tudo que uma pessoa precisa, rico não se matava. E tem muita gente que tem dinheiro,
que tinha dinheiro e que tirou a própria vida. Porque a vida estava insuportável para a pessoa. Insuportável. Não é? Zaqueu é o retrato disso. Eu até vou retomar aqui o Evangelho. Tendo entrado em Jericó, Jesus estava passando pela cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos funcionários públicos, chefe dos publicanos, chefe dos funcionários públicos. Olha, em geral, nos vários países do mundo, o funcionário público ganha bem. Aqui no Brasil também é assim. Agora você imagina, ele não somente era funcionário público, ele era o chefe. Era o chefe dos funcionários públicos. E, para que você não tenha dúvida, depois diz aqui, ó, e era muito rico. Muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia. O que um homem muito rico, um homem que era chefe, que tinha um monte de trabalho e um monte de gente sob a sua responsabilidade, estava fazendo aquela hora, correndo atrás de um pregador, se não lhe faltava nada na vida? Zaqueu estava perdido e se sentia perdido. E o que ele tinha escutado ouvir falar de Jesus fez com que valesse a pena ele deixar tudo o que ele estava fazendo e ir atrás. Ele queria ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, porque Zaqueu era baixinho, quase um anãozinho, e ele não conseguia enxergar com toda aquela gente na frente dele. Ele não estava em pé de igualdade, ele estava abaixo da média, ele estava prejudicado no meio daquele povo. E você sabe que às vezes, quando a gente é destacado por uma qualidade que a gente não gosta, a gente quer esconder aquilo, não é? Às vezes, quando você está acima do peso, quer usar uma roupa que emagrece. Às vezes, quando você é muito magro, quer usar uma roupa que te deixa um pouquinho maior. Não é? Quem é baixinho põe um salto alto. Não é? E assim vai. Cada um vai dando ali o seu jeito para disfarçar o que não gosta. Com Zaqueu também era assim. Só que a situação ficou de tal maneira que ele teve que admitir a pequenez dele. Porque você não tenha dúvidas de que houve muita gente que achou divertido ver aquele homem tão baixinho tendo que trepar numa árvore para conseguir ver Jesus, ainda mais sabendo quem ele era. Então ele correu à frente, subiu uma árvore para ver Jesus, que devia passar por ali. E aqui, olha, essa é uma das coisas bonitas. Falava para você sobre a peregrinação. Essa é uma das coisas mais belas da peregrinação. É quando você tem a oportunidade de ler naquele lugar o evangelho que ali aconteceu. Eu me lembro que da primeira vez que eu fui à Terra Santa, nós fomos a Jericó. E quando você vai chegando em Jericó, tem um sicômoro ali que foi preservado, ele é grande. E dá bem para uma pessoa subir nele, ficar pendurado em um de seus galhos e enxergar longe. E nós paramos o ônibus ali ao lado daquele sicômoro. A gente desce, a gente abre esta passagem, a gente lê este evangelho em Jericó, debaixo daquele sicômoro, imaginando aquele lugar cheio, com uma multidão, e nós vivemos depois daquilo, nunca mais você lê esse evangelho da mesma forma, sabe? E foi o que aconteceu ali. Subiu a uma árvore para ver Jesus, que devia passar por ali, mas quando Jesus chegou ao lugar, Jesus olhou para cima. Jesus disse a Zaqueu. Zaqueu achou que Jesus ia passar por ali. Jesus não passa, gente, quando encontra alguém que quer estar com Ele. Jesus não passa pela nossa vida quando nós o estamos buscando. Jesus parou embaixo daquela árvore e disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo entrar na tua casa.
Hoje Jesus não está dizendo isso para Zaqueu. Jesus está dizendo para você: hoje eu devo ficar na tua casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. E ao verem isso, todos os que estavam ali começaram a murmurar, dizendo: foi hospedar-se na casa de um pecador. Às vezes a gente é capaz de falar mal até de Deus, porque vai na contramão daquilo que a gente deseja. Às vezes a gente tem ciúme e tem inveja do bem que Deus faz a uma pessoa. Uma vez eu fui pregar em São Paulo, e era um curso que eu estava pregando, e uma senhora chegou bem mais cedo, porque ela já sabia que eu ia todo mês. Ela chegou bem mais cedo, porque era a última vez que eu estava indo naquela sequência. Ela de alguma maneira intuiu os meus horários. Quando eu desci do carro, ela já estava me esperando. E eu cheguei cedo, hein? Enquanto começava ali na Nossa Senhora do Líbano, por volta de umas 7h30, eu cheguei às 4h, ela já estava me esperando. Quando eu desci do carro, ela nem deixou eu fechar a porta. Ela disse: eu estou aqui porque eu estive na sua última pregação, sei que depois dessa você não virá mais porque vai encerrar o curso que você está dando. Eu estou aqui porque eu quero conversar com você sobre uma coisa que você disse e eu não concordo. Eu falei: tá bem, senhora. Falei: qual é o problema? Ela disse: você disse que Deus pode curar uma pessoa que não merece. Eu falei: sim, Ele é Deus, Ele cura quem Ele quiser. E você disse que Ele pode curar mesmo uma pessoa pecadora, que não tem muita fé. É isso mesmo? Eu falei: sim, senhora, é isso mesmo. Eu falei: não pense, senhora, que isso é uma vantagem, não. Porque a pessoa que recebe uma graça como essa é uma investida de Deus para converter essa pessoa, para acordá-la para a vida, para o amor dele. Mas ela receber isso de qualquer forma, testemunho inclusive contra ela, e fui tentando explicar, mas ela estava surda de ódio. E aí ela me maltratando mesmo. Eu falei: senhora, eu já entendi que aconteceu que alguém que a senhora não gosta foi curado. O que foi que aconteceu? Aí ela me contou. Ela: não, porque o meu marido me persegue, meu marido me põe apelidos, meu marido cria um caos quando eu tenho que ir para a igreja. Eu dependo desse homem para eu poder ir, porque eu não dirijo, é ele quem me leva. E ele sai me pirraçando, ele atrasa para sair, às vezes vai devagarinho pelo caminho. E eu fui em Cachoeira Paulista, com esse miserável me levando, porque eu queria participar da missa lá em Cachoeira Paulista. E ele saiu tão atrasado, de propósito, e foi tão devagar, que eu cheguei lá no final da missa. E o padre resolveu expor o Santíssimo no final da missa e pedir para as pessoas rezarem diante do Santíssimo. Mas, numa certa altura, quando eu estava lá, que eu cheguei, eu disse para mim mesma: eu não saí de São Paulo para poder participar lá atrás. Eu ia sair com o tempo para eu participar aqui na frente. E por causa desse homem, eu cheguei atrasado e eu vou ter que participar de fora, lá atrás. Ela falou: eu fico debaixo do padre, mas eu não vou participar lá atrás. Ela disse: ela ficou colada no palco, ela me contando. Fiquei debaixo do padre, eu e meu marido. E eu não sei o que deu na cabeça do padre, que ele resolveu pedir para as pessoas rezarem umas pelas outras. E adivinha quem foi que rezou por mim? O marido dela. Aí eu falei: seu marido? Ela falou: foi, com raiva. Eu falei, aí ela disse: e o pior é que o bendito do padre resolveu descer e também ele rezar por alguém. E adivinha por quem que ele resolveu rezar? Eu falei: pelo seu marido. Ela disse: sim. Ela estava furiosa, gente, porque se não fosse o marido dela, o padre tinha rezado por ela e não por ele. Ali acabou para ela a missa, acabou para ela o encontro. Ficaram ali até o final da missa.
Quando entraram no carro, o marido, que normalmente ia provocando, esses detalhes ela me contou, que ele ia provocando, ele ia falando mal, ele ia murmurando contra a viagem, contra o padre, contra as coisas que aconteceram. O marido estava calado. E aquele estar calado a incomodou mais do que se ele estivesse praguejando, como ele sempre fazia. E aí ela começou a cutucar. Nessa hora eu senti dó desse homem, sabe, gente? Que ela disse para mim que ela começou a cutucar ele, a dizer, ué, não vai falar mal não, não vai reclamar não, por que está calado desse jeito? Eu senti uma pena desse homem, que eu já estava com a raiva dessa mulher que você não imagina. Aí o homem vira para ela e diz assim, então, eu não devia te falar, porque você não merece e eu não quero. Mas como estamos só nós dois aqui no carro e eu preciso muito me abrir, eu vou falar para você. Quando o padre pôs a mão no meu ombro, aquela inflamação que eu tenho, aquela dor que eu tenho no meu ombro, começou a queimar. E ele disse, eu estou calado, porque agora que eu entrei no carro, que eu pus a mão no volante, eu não estou sentindo mais as dores da minha bursete. Aí a mulher virou para mim e disse assim, desde aquele dia, o desgraçado não tem mais uma dor. Aí eu olhei e pensei, ela não vai ficar para ouvir o que eu tenho para dizer. Falei, então eu tenho que ser bem rápido. Aí eu falei assim, eu já sei por que Deus curou seu marido. Aí ela parou, olhou para mim, mesmo? Eu falei, sim. Ela, e por quê? Eu falei, Deus curou seu marido porque ele, Deus, não é a senhora. A senhora é invejosa. A senhora está morrendo de ciúme do seu marido. A senhora ficou com inveja do padre ter rezado por ele e não pela senhora. Ela saiu xingando, mas xingando mesmo, palavrão e tudo mais. Mas eu fiz de propósito, a pessoa tem que pensar nessas coisas. Aí lá de longe, ela indo embora, me xingando, falou um monte de palavrão, eu fiquei inconformado, eu gritei de onde eu estava. Se a senhora não queria que ele fosse curado, por que a senhora levou ele lá? Aí ela fez um sinal obsceno para mim e disse assim, eu não levei ele lá para isso. Ela levou ele lá para ser o motorista dela, para ser o capacho dela, para fazer o que ela queria, e não para que Deus fizesse na vida dele o que Deus queria. Muitas vezes nós queremos que Deus toque em alguém, mude alguém, não é pelo bem da pessoa, mas para que a pessoa deixe de ser pesada na nossa vida e de nos incomodar. Isso é egoísmo, gente. E quando viram Jesus dizer, desce porque eu vou ficar na tua casa, o povo se contorceu de inveja do Zaqueu. E começaram a falar contra Jesus, nem foi contra o Zaqueu. Ele vai hospedar-se em casa de pecador, de um pecador. Está aqui, ó, isso. Zaqueu pôs-se de pé e disse, Senhor, olha como o povo julgou errado. Porque nessa altura que eles julgaram Zaqueu, Zaqueu já não era mais o homem que eles conheciam. Eles julgaram como pecador um homem que tinha acabado de ser transformado. Julgaram mal, erraram. Zaqueu disse, Senhor, a metade dos meus bens eu darei aos pobres. E se eu prejudiquei alguém, vou devolver 4 vezes mais. E aqui, olha que palavra maravilhosa, da qual nós não deveríamos abrir mão e nunca nos esquecer. Jesus vira para Zaqueu e disse, hoje aconteceu a salvação para esta casa, por causa de um homem. Jesus nem tinha entrado na casa dele ainda. Jesus não diz, a salvação aconteceu para você. Jesus diz, hoje a salvação aconteceu para essa casa. Que coisa maravilhosa que esse Zaqueu tenha conseguido reconhecer que estava perdido. Um homem de ponta, um homem de destaque, um chefe de muitos, extremamente rico, mas estava perdido e teve humildade para reconhecer isso. Zaqueu reconheceu que poder e dinheiro não bastavam para fazê-lo feliz.
Olha, e está muito mais adiantado do que muita gente, porque ele já tinha poder e dinheiro e reconheceu que não bastavam. E tem gente que, com todas as investidas de Deus, ainda estão buscando poder e dinheiro, porque ainda estão iludidos de que isso vai fazê-los felizes. Felicidade não está nessas coisas. E olha, quem procura acha. Quem busca com determinação poder e dinheiro, consegue. Mas às vezes consegue numa altura da vida em que sacrificou a vida inteira para conseguir isso e chegar à constatação que Zaqueu chegou e que a palavra de Deus nos diz sempre. Não é nisso que está a felicidade. Conta que Zaqueu procurava por Jesus, né? Você viu aqui na passagem. Procurava vê-lo, né? Mas na verdade era Jesus quem procurava por ele. Como Jesus procura por você. Como Jesus quer entrar na sua casa, quer entrar na sua vida. Procurou e encontrou Zaqueu, porque Zaqueu se deixou encontrar por Jesus. E foi o encontro com Jesus que transformou a vida deste homem. Ali morreu o velho Zaqueu e nasceu uma criatura nova, e diz a palavra de Deus que naquela hora se manifestou o primeiro sinal. Sabe qual é a primeira característica de um novo nascimento? Alegria. Diz que Zaqueu desceu e o recebeu com alegria. A gente tem alegria quando a gente nasce de novo para Deus. A gente tem alegria quando Jesus entra na vida da gente. É uma característica, gente, das novas criaturas. Eu desconfio muito desses pregadores sisudos, carrancudos, tristes, porque não pode ser triste quem encontrou Jesus, não pode. Claro, cada um tem o seu temperamento. Tem pessoas que, por temperamento, são risonhas, espalhafatosas, de uma alegria assim transbordante. Tem outras pessoas que são mais recolhidas, que até na sua maneira de se alegrar são mais discretos, porque é próprio da sua pessoa, é a sua característica. Mas não importa qual é o temperamento que a pessoa tenha, qual a característica que lhe seja predominante, quando você encontra Jesus, você pode estar até assim, desconjuntado pelas lutas, mas tristeza não tem mais lugar na sua vida, porque a alegria toma conta. É alegre quem tem Deus, gente. É alegre. Será que existem sentimentos que acompanham esse novo nascimento, esse nascimento dessa vida nova, que fazem com que a gente perceba essa transformação na vida da pessoa? Claro que há! Claro que há! Olha, essa é uma das coisas mais lindas nos grupos de oração. Você nota quando a vida brilhou para uma pessoa. Você nota. Eu participava de um grupo de oração no Rio de Janeiro e ajudava lá na acolhida a tia Durvalina, que é da comunidade de Aliança. E a tia Durva ficava ali sempre na porta, e isso aconteceu em 95, já tem um tempinho. Eu tinha acabado de pregar quando eu vi que uma mulher se levantou e saiu brava, sabe? E eu vi que a tia Durva cercou ela lá na porta. A mulher ia para um lado, a tia Durva entrava na frente, a mulher ia para o outro, a tia Durva entrava também. Eu falei, alguma coisa de errado aconteceu aí. Quando terminou o grupo de oração, eu falei para a tia Durva, falei, o que houve? Nossa, mas pensa numa mulher brava. Ela disse que veio aqui para rezar e que tem muitas palmas, muitos cantos, que tem muito barulho, que é uma coisa exagerada, essa alegria não é normal. E, sobretudo, está muito brava com você. Eu falei, mas eu não fiz nada. Ela falou, mas você estava ali à frente. Ela julga que isso tudo é responsabilidade sua. Estava com 20 anos, gente, na época. Aí eu falei, e a senhora fez o quê? Dei o seu número de telefone para ela, vai para casa que ela vai te ligar. Gente, essa mulher ficou comigo no telefone, me torturando, até 1h da manhã. Quando deu 1h da manhã, eu falei, não dá mais. Falei, se eu tentar falar, ela vai bater o telefone, só eu terei escutado. Falei, o que eu faço, gente, para essa mulher vir aqui? Aí eu falei, já sei. Um pouquinho já tinha pegado o jeito dela, eu falei, olha, dona fulana, foi muito bom ouvir a senhora, mas é muito fácil dizer isso por telefone, quero ver a senhora vir aqui dizer pessoalmente.
Provocou, né? No outro dia ela estava lá, mas você está achando que eu não vou? Eu vou. Ela veio, ela estava lá no outro dia, mas estava soltando fogo pelas ventas. Aí eu tinha que acalmar o que eu provoquei, né? Aí recebi ela bem, levei ela para tomar um cafezinho, e aí fui conversando sobre outras coisas. No final, falei, vamos continuar nossa conversa ali na capela? Deixei essa mulher falar, gente, mas agora dela. Que vida dura, que vida difícil, foi um desabafo terrível. E numa certa altura eu perguntei para ela, a senhora aceitaria que eu rezasse pela senhora? Ela disse, como assim? A senhora vai ficar sentada, eu vou ficar de pé para rezar pela senhora. Ela, só isso? Eu falei, sim. A hora que eu fiquei de pé, eu lembrei. Eu falei, e eu posso pôr a mão na senhora? Ela falou, aonde? Eu falei, ou no ombro ou na cabeça. Ela, pode colocar. Aí eu comecei a rezar por ela e percebi que ela fazia uns movimentos estranhos com o corpo. Eu falei, gente, essa mulher vai me bater. Porque ela movimentava estranho, sabe? Quando terminou a oração, ela disse para mim que ela tinha uma dor no corpo, que durante a oração desapareceu. Era uma dor que ela tratava há anos. Não tinha melhora, não tinha alívio. Talvez até por causa disso o mau humor dela, né? Mas que ali tinha sumido. E quando eu me despedi dela, ela estava lá mexendo o corpo e foi embora desse jeito, estranha, sabe? Mas pensei que eu tinha cumprido a minha missão na outra quinta-feira. Ela estava lá no grupo de oração, só que agora é diferente. Alegre, bem vestida, bonita. Quando ela veio falar comigo, não parecia a mesma pessoa amarga. Era tão diferente que parecia uma outra mulher. E se você perguntar, mas foi assim, mas também, né, a pessoa viveu uma experiência de uma semana para outra e tudo. Não, enquanto eu estive no Rio de Janeiro, essa mulher participou, continuou frequentando o nosso grupo de oração. Foi uma mudança que Deus fez na vida dela. Naquela oração, ela precisou perdoar. Naquela oração, ela viveu uma libertação profunda. Mas eu te digo, existem sim sinais que apontam uma transformação na vida de uma pessoa. E o primeiro sinal que você percebe é o sentimento de uma alegria transbordante. Porque quando uma pessoa experimenta o Espírito de Deus, quando o ser humano experimenta o Espírito Santo, ele toma um novo fôlego. Ele se levanta das derrotas e se levanta dos medos da sua vida. Sabe o que a gente precisa? Sabe qual é o remédio mais precioso, mais caro para nós, gente? É o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo para nos levantar, não de uma derrotazinha, mas o problema não é a derrota, é o espírito de derrota. Porque a vida da gente, na escola da vida, a gente erra para acertar. Essas pequenas derrotas não são derrotas de verdade, gente. Elas são um aprendizado, a gente aprende errando, faz parte do nosso processo. O grande problema não é você errar, você falhar, você se equivocar, você tentar e não conseguir da primeira, da segunda, da terceira vez. O grande problema da nossa vida é esse espírito de derrota que baixa sobre nós, que acampa na nossa vida e nos faz desistir do que vale a pena, porque a gente acha que não vai conseguir, porque nos miramos somente a nós, porque queremos fazer coisas às vezes divinas com uma força humana. Não, é o Espírito Santo que nos levanta da derrota. É o Espírito Santo que nos levanta dos nossos medos, dos medos da vida. Levanta a cabeça e é tomado por uma alegria indescritível quem tem o Espírito Santo. Então eu gostaria de lhe dizer, você precisa do Espírito Santo na sua vida. Eu preciso do Espírito Santo na minha vida. Porque o novo nascimento da vida, que tira a gente da violência, que tira a gente da agressão, que tira a gente da culpa, que tira a gente das faltas, dos pecados, da violação desta vida. Esse novo nascimento é acompanhado de uma libertação tal que mostra que chegou a graça de Deus para nós. E que uma vez que a graça de Deus chegou, as forças do mal, as forças da morte,
que sufocavam a pessoa vão ter que ceder. Deixa eu dizer de uma outra maneira. Se você, como Zaqueu, disser a Jesus do fundo do seu coração, que você abre não só as portas da sua casa, mas da sua vida para Ele, as forças de morte que estão lutando contra você vão ter que ceder, vão ter que abrir espaço. As forças do mal que operam contra a sua vida vão ter que abrir espaço para Jesus, porque agora chegou a hora da mudança, a hora da vida, porque o Espírito Santo nos foi dado, e nos foi dado como um abrigo, como um lugar seguro. O Espírito Santo nos foi dado como um lugar divino em que já não existe aflição. Essa foi uma das experiências que eu fiz nesse santuário da Divina Misericórdia, sabe? Nós tínhamos vindo de uma experiência muito intensa, onde a gente vê a que ponto é capaz a maldade humana. Nessa peregrinação a gente vive duas dimensões. A gente vê a que ponto o ser humano sem Deus é capaz de chegar. E quando você entra no santuário da Divina Misericórdia, ninguém precisa te falar nada. Você vê do que a misericórdia de Deus é capaz de nos libertar. E quando você entra naquele santuário, a sensação que você tem é que você entrou num refúgio, que você entrou num abrigo. É o que o Espírito Santo dá a nós em qualquer lugar em que a gente esteja. O Espírito Santo nos foi dado como um lugar divino em que já não existe aflição. Aí nós começamos a amar a vida com o amor de Deus. E experimentamos por meio do Espírito Santo que Deus é incomparavelmente superior às decepções, às mágoas que trabalham para combater e esvaziar o nosso amor pela vida. Permita que Deus visite você nesta manhã. Permita que a salvação de Deus entre na sua casa. Põe as mãos sobre o seu coração. Feche os seus olhos um pouquinho. Porque um dos grandes sinais da visita de Deus é a alegria. Mas o outro sinal tão forte quanto o primeiro é a paz. Paz é outra experiência do Deus do Espírito em nossos corações angustiados. Paz com Deus em Jesus. Paz com Deus em Jesus. Paz porque nós sentimos pelo Espírito Santo com que profundidade o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Paz é sossegar, mas não só. Paz é você também estar em harmonia com Deus, em concordância com Deus e consigo mesmo. Senhor, eu quero Teu Espírito. Senhor, eu quero viver essa experiência e muito mais do que querer. Eu preciso dessa experiência. Hoje, o Zaqueu que sobe no sicômoro para te ver, Senhor Jesus, sou eu, não é outra pessoa. Hoje quem precisa escutar da tua boca, é preciso que eu fique contigo, sou eu, Jesus. Senhor, como eu anseio por esta palavra, dita não só sobre mim, mas sobre a minha casa. Hoje, a salvação entrou nesta casa. Hoje a salvação aconteceu para esta casa, para esta família. Senhor, eu tomo posse. Que aconteça a Tua salvação para mim e para os meus hoje. É preciso que seja hoje, Senhor. Amém. Vem Espírito Santo, vem sobre nós, como em Pentecostes, possuir o meu ser. Vem Espírito Santo, vem sobre nós, como a chuva que lava a terra, vem lavar meu viver, liberta-nos de toda opressão.
unção. Batiza-nos, Senhor. Batiza-nos com óleo da unção. Reinflama os carismas. Reinflama os carismas com fervor, para que possamos transbordar amor. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós, como em Pentecostes, possuir o meu ser. Vem, vem, Espírito Santo, vem sobre nós, como a chuva que lava a terra, vem lavar meu viver. Nós clamamos, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre todos aqueles que hoje estão sedentos, Senhor. Nós suplicamos pelos corações que estão como terra seca, Senhor, ressequidos, que não experimentaram ainda o Seu amor, mas estão agora experimentando. E o Espírito Santo está irrigando agora essa terra seca. Você sente agora o seu interior como que rejuvenescendo, seu interior está reflorescendo. Você hoje experimenta o amor de Deus de uma maneira única, conforme você foi ouvindo essa palavra, essa meditação que o Márcio foi trazendo. Você foi experimentando o toque de Deus no seu interior. Inclusive muitas pessoas que estavam, como a Val trouxe no testemunho e agora na palavra, pessoas que estavam sisudas, com a cara amarrada. As pessoas da sua família até tinham dificuldade de se relacionar com você por causa do seu jeito fechado, sério, sempre amargo, uma pessoa azeda. E ninguém gosta de conviver com alguém que é azedo, não é verdade? Mas agora a doçura de Deus está sendo derramada nos corações. Amém. A alegria de Deus também. E como Zaqueu, que era apegado à sua riqueza material, ele descobriu um tesouro maior, que é Jesus, que é Deus. E hoje você também. E quem experimenta, quem conhece esse tesouro verdadeiro, ele renuncia a todas as outras coisas. Você sabe que você tem que renunciar hoje. E vamos ouvir o testemunho que a Val vai trazer agora para nós, para edificar ainda mais o nosso coração. Louvado seja Deus que cura o nosso coração de toda a treva e toda a escravidão. Muitos de nós sendo libertados no dia de hoje. Tome posse dessa libertação e já você vai ser o próximo a dar o testemunho aqui. Eu começo agradecendo a participação do nosso pastor publicamente anônimo. Ô, pastor, sinto sua falta, viu? Ele diz assim, olha, do seu amigo pastor publicamente anônimo, prezada irmã Valdenha e todos da bancada da família Canção Nova, agradeço o privilégio de contribuir com a manutenção do Evangelho através de suas vidas. O Evangelho que alcança com o amor de Cristo Jesus, tão necessário a tantas pessoas que necessitam ter suas almas acolhidas pela fé. Amo todos vocês e o pastor também disse o quê, gente? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. E ele é sócio, deixou aqui o comprovante dele, tá, gente? Do Pix. Coisa bonita. Não é? Ele é muito querido. Abraço a tanta gente linda. Se eu tivesse tempo, eu falaria o nome de todos, mas a Marilande, a Juliana, entre tantos, deixando aqui a sua contribuição, pix.doação@cançãonova.com, é reta final do projeto Dai-me Almas. Para você entender a importância da sua contribuição, eu trago aqui o testemunho curtinho de uma mãe. Ela diz assim, Val, quero agradecer a vocês e todos da bancada do Sorrindo para a Vida por me ensinar a importância da oração. Realmente tudo pode ser mudado pela força da oração. Meu filho estava com uma febre que não cedia por nada. Já tínhamos dado toda a medicação, 3 idas ao hospital e a febre não cedia de jeito nenhum, tomando antibiótico e nada podia fazer aquela febre ceder. Mas me lembrei do remédio dos remédios, a oração.
impus as mãos sobre o meu filho e pedi a nosso Senhor que o curasse, não só do sintoma, mas da causa. Val, inexplicavelmente, em 1 hora, o menino já estava pulando e saltitando. Louvado Eu seja creio. Deus. E ela disse o que, Márcio É Mendes? por isso que eu ajudo a Canção Nova. Louvado seja Deus. Só sabe quem faz a experiência, Patrícia. Verdade. Quando nós obedecemos a Deus e fazemos o que Ele nos manda, ainda que seja impor as mãos e orar por uma pessoa enferma, é que nós vemos o cumprimento da sua promessa em nossa vida. Você experimentará tudo o que Deus te prometeu, quando você obedecer ao que Ele te manda. Ao fazer o que Ele te manda, você verá o cumprimento das promessas dEle na sua vida e Ele não falhará. Amém. Aliás, devemos resgatar isso, né? Muita gente deixou de rezar por outras pessoas, né? Rezar por você mesmo. Então, vamos retomar isso também. E olha, família Canção Nova, nós chegamos aos 88%. Hoje é dia 30, amanhã é o último dia do mês. Nós subimos de ontem para hoje 2%, né? E nós precisamos aí, olha, de 6% agora o percentual, tá bom? Faltam 12% de hoje para amanhã. Então, nós temos hoje, temos amanhã. O Márcio já deu o recado lá no início do programa, né? A maneira mais prática, rápida de você ajudar, pix.doação@cançãonova.com. Hoje será um dia especial na nossa programação também. Já já a gente está indo lá para a TV no especial do Daime Almas. E hoje, louvando a Deus pelos 35 anos do Cantinho da Criança. Tem muita história para contar nessa evangelização. Mas a gente conta com você, família Canção Nova. Agradeço os meus irmãos, Val, Márcio Mendes, obrigada, Obrigado. Sapo, Crica. E vamos encerrar assim, cantando com alegria, né, É gente? isso aí. Deus abençoe. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus tudo pode ser mudado